Vamos começar uma jornada ao mundo da estatística. Tan, 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 tarã. Estatística é uma forma de entender e trabalhar com dados. Estatística tem tudo a ver com dados. No começo dessa jornada pelo mundo da estatística, a gente vai lidar muito com a estatística descritiva. Se a gente tem um monte de dados e a gente quer revelar algo sobre esses dados sem ter que divulgar todos, então dá para descrevê-los com um conjunto menor de números, correto? Vamos nos concentrar nisso. Quando eu tiver uma noção melhor de estatística descritiva, vamos começar a fazer inferências sobre os dados e daí tirar conclusões e fazer julgamentos. Aí a gente começa a lidar com a estatística inferencial e a fazer inferências. Agora, como vamos descrever os dados? Ah, digamos que tem um conjunto de números que dá para falar, que são dados. Queremos medir a altura das plantas do nosso jardim. Digamos que tem 6 plantas e suas alturas são 4 polegadas, 3, 1, 6 polegadas, outra tem 1 polegada e a última 7 polegadas. Alguém que não viu as plantas perguntou qual é a altura das suas plantas. Ele só quer um número, quer ouvir um número que represente todas essas alturas diferentes. Então, como fazemos isso? Temos que procurar um número típico. Talvez eu queira um número que represente a média. Talvez eu queira um número mais frequente. Talvez eu queira um número que represente o centro de todos esses números. Se pensou uma dessas coisas, pensou igual às pessoas que criaram a estatística descritiva. Elas se perguntam como fazer isso. E vamos começar pensando na ideia de média. Na terminologia usual, média tem um significado particular. Quando muita gente fala em média, se refere à média aritmética, que veremos em instantes. Mas em estatística, média significa algo mais geral, tipo, me dê um número típico ou um número médio, um ou outro, típico ou médio. E é uma tentativa de achar uma medida de tendência central. De novo, tem um monte de números. Estamos tentando representar com um número, vamos chamar de média, que seja típico ou o meio ou o centro desses números. Como veremos, tem muitos tipos de médias. O primeiro é um que já deve conhecer. É a média de uma prova ou a altura média, e essa é a média aritmética. Deixa eu escrever. Vou escrever de amarelo. Média aritmética. A palavra aritmética pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo, média aritmética. E é simplesmente a soma de todos os números dividida por, e essa é uma definição inventada que a gente julga ser útil, é simplesmente a soma de todos esses números dividida pela quantidade de números que temos. Qual é a média aritmética desse conjunto de dados? Vamos calcular. Vai ser 4 mais 3 mais 1 mais 6 mais 1 mais 7 sobre a quantidade de números que nós temos. Temos 6 números. Vamos dividir por 6. Teremos 4 mais 3 dá 7, mais 1 dá 8, mais 6 dá 14, mais 1 dá 15, mais 7, 15 mais 7 dá 22. Vou confirmar. 7, 8, 14, 15, 22. Tudo isso sobre 6. Podemos escrever como número misto. Cabem 3 6 em 22 e sobram 4. Dá 3 e 4 sextos, que é a mesma coisa que 3 e 2 terços. Podemos escrever como decimal 3,666666, repetindo o número 6, pois é uma dízima periódica. Isso também é 3,6666. Todas essas formas são válidas, mas esse número é uma representação, é uma tentativa de chegar a uma tendência central.
Estas são criações humanas. Ninguém achou um documento religioso que dizia que é assim que a média aritmética deve ser definida. Não é um cálculo tão puro quanto encontrar a circunferência do círculo. Estudamos o universo e o cálculo surgiu desse estudo. É uma definição inventada que achamos útil. Existem outras formas de calcular a média ou encontrar um valor típico ou mediano. A outra forma, muito típica, é a mediana. As cores estão se acabando aqui. Vou escrever mediana de rosa. Aqui está a mediana. E a mediana busca o número do meio. Se você ordenar os números do conjunto e encontrar o do meio, essa vai ser a mediana. Então, qual será a mediana deste conjunto de números? Vamos tentar descobrir. Vamos ordená-los. Tem um, outro um, depois um 3, depois temos um 4, um 6 e um 7. Apenas reordenei os números. Qual é o número do meio? Olha para cá. Como temos um número par de números, são 6, não há só um número do meio. Temos dois números médios aqui. Temos dois números médios bem aqui, o 3 e o 4. E quando temos dois números médios, calculamos a metade do caminho entre os dois números. Vamos calcular a média aritmética desses dois números para achar a mediana. Então, a mediana vai ser a média entre 3 e 4, que vai ser 3,5. A mediana, nesse caso, é 3,5. Se tiver um número par de números, os dois do meio, ou a média aritmética dos dois, ou ainda a metade do caminho entre os dois, com um conjunto ímpar de números, é mais fácil calcular. Vamos ver um exemplo. Digamos que nosso conjunto, e eu já vou ordená-lo, que nosso conjunto fosse 0, 7, 50, 10.000 e, sei lá, 1.000.000. 1.000.000. Esse é o nosso conjunto de dados bem maluco. Mas nessa situação, qual é a mediana? Aqui temos 5 números, um conjunto ímpar. Então é mais fácil achar o do meio. O do meio é o número que é maior que dois números e menor que dois números. Ele fica exatamente no meio. Nesse caso, nossa mediana é 50. A terceira medida de tendência central, e provavelmente a que menos usamos, é a moda. As pessoas se esquecem dela, parece algo muito complexo, mas veremos que é uma ideia bem simples. De certa forma, é a ideia mais básica. A moda é o número mais comum num conjunto de dados, se ele existir. Se não há números repetidos, se não tem um mais comum, não temos moda. Mas, dada essa definição da moda, qual é o número mais comum em nosso conjunto original nesse aqui? Só temos um 4, só temos um 3, mas temos dois uns. Temos dois uns. Temos um 7 e temos um 6. Então, o número que aparece mais vezes aqui é o nosso 1. A moda, o número mais típico, o número mais comum aqui é o 1. Estas são formas diferentes de chegar a uma tendência média ou central, mas calculamos de formas bem diferentes. E conforme você estudar a estatística, vai ver que elas são usadas para coisas diferentes. Isso é usado com muita frequência. A mediana funciona bem se tem um número maluco que poderia distorcer a média aritmética. E a moda também pode ser usada em situações assim, principalmente se tem um número que aparece com muito mais frequência. Bom, eu vou parar por aqui. Nos próximos vídeos, a gente deve explorar ainda mais a estatística.